tenha respostas para as principais questões humanas e espirituais. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, responde. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Hoje a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, respondendo às questões como a espiritualidade ecumênica pode contribuir no enfrentamento do tabagismo. Você pode trazer as suas dúvidas aqui, deixando a sua participação pelo WhatsApp da Boa Vontade, 1199-831-8195. E aqui nós contamos hoje com a participação do irmão João Carlos de Carvalho, ministro pregador da religião do Terceiro Milênio. Seja bem-vindo, Deus está presente. Obrigado, viva Jesus em nossos corações para sempre, minha irmã Liliane Araújo, a você que está na audiência do programa Comando da Esperança, a nossa saudação de paz e de fraternidade ecumênica. A primeira pergunta que chega aqui, irmão João Carlos, é de uma pessoa que preferiu não se identificar. Aliás, hoje nós temos duas questões e a gente agradece a confiança, aqui na nossa produção. E ela traz aqui a seguinte questão: até que ponto um espírito influencia no uso ou não do cigarro? A vontade desse espírito pode ser maior do que a minha? Muito obrigado pela sua pergunta, pela sua indagação. Sim, pode ser essa vontade maior que a sua, igual à sua. Nenhum espírito na condição de desencarnado, fora da matéria, incluídos os que estão na condição de obsessores, podem interferir, podem lhe atrapalhar na sua caminhada, se assim você não permitir, se assim você não desejar, porque é justamente quando a gente abre essas brechas e cria um determinado vínculo pelo pensamento, pela sintonia com esses espíritos obsessores, é que a gente acaba dando, portanto, essas possibilidades. Existe um momento na radionovela Sexo e Destino, essa obra de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, uma iniciativa do irmão Paiva Neto veiculada aqui na comunicação 100% Jesus, há um determinado momento em que Cláudio Nogueira, um pivô ali de todo o sofrimento pelo qual passou Marina, mas há um determinado momento, um trama que se desenrola quando ele está sentado em sua sala lendo o jornal. Uma cena aparentemente inofensiva e simples. Entretanto, sem o seu conhecimento consciente, ele está ladeado ali por dois espíritos obsessores, vampiros, sugadores de energia, e que começam ali a estimular, a falar aos seus ouvidos os apelos para que ele pudesse consumir bebida alcoólica, e quase que dando uma ordem para que ele pudesse então agir dessa forma. E ele começa não a ouvir esses recados, mas como ele está numa sintonia, ele está de certa forma sintonizado com essas almas vampirizantes, começa a se deixar levar por aquele estímulo. Então ele se dá por vencido e vai tomar bebida alcoólica, imaginando que essa foi uma única e exclusiva decisão sua. Não sabia ele que ali se encontravam, bebendo com ele, juntamente dois espíritos, dois vampiros espirituais. Então, sob o ponto de vista espiritual, essa é a cena que se dá. Quando a gente cria uma condição e permite que essa aproximação ocorra, é natural que ela vai se dar. Agora, nenhum espírito pode se aproximar. Ele vai estimular, ele vai criar até mesmo situações, ele vai provocar desejo na pessoa, mas a decisão é sempre a do espírito que se encontra na matéria. E muito a propósito, eu gostaria de destacar do livro do irmão Paiva Neto, A Missão dos 70 e o Lobo Invisível, em que o irmão Paiva nos traz aqui uma página muito importante, que eu quero destacar aqui um trecho no subtítulo O Lobo Invisível e sua atuação perniciosa nas diferentes áreas do saber. As páginas que eu quero destacar são as de número 28 e 29. O irmão Paiva traz o relato do Santo Evangelho de Jesus, quando o Mestre Divino nos fala sobre a estratégia de Satanás, aquele espírito que se encontrava ali atormentando um homem, e ele sai daquele homem e procura lugares áridos, não encontra local para descanso, então ele volta de onde ele veio. Só que ele leva com ele outros 7 espíritos piores do que ele. E aí a condição daquele homem nos relata Jesus, que vai ser muito pior do que a primeira. Eu quero pegar justamente a partir desse ponto, quando o irmão Paiva, então, na página 28, ele escreve assim: o povo sabiamente ensina, cérebro desocupado é oficina
do diabo. E prossegue. O, entre aspas, lobo invisível, por não possuir a vestimenta carnal, anda pelo mundo com liberdade relativa, levando em conta que apenas se aproxima de alguém quando se estabelece com esta pessoa sintonia de pensamentos e atos, quando descobre brechas, isto é, se instala na casa vazia, anteriormente limpa, pelo Divino Mestre. Abrindo parênteses aqui, percebeu na palavra do irmão Paiva? Ele somente se aproxima, não só influencia ali a atitude equivocada, mas ele se aproxima tão somente quando há a possibilidade da parte da pessoa. Quer dizer, quando a pessoa cria uma sintonia com os espíritos impuros, com as ideias equivocadas e que naturalmente atrairão para junto dela essas presenças perniciosas. Irmão Paiva ainda prossegue. Daí, ser fundamental reeducar, à luz da espiritualidade superior, os nossos canais psíquicos, mantendo-os sanados e desobstruídos com a elevação do nosso pensamento, nossas palavras e nossas ações. A sintonia tríplice com Jesus, ao bem, à generosidade, à fraternidade ecumênica, à verdade e à justiça divinas. Enfim, ao amor crístico sintetizado no novo mandamento do celeste amigo. O irmão Paiva nos traz essa palavra de Jesus em seu Santo Evangelho, segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35 e capítulo 15, versículo 13. Amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Não há maior amor do que doar a própria vida pelos seus amigos. Essas palavras que o irmão Paiva nos traz aqui, de nosso Senhor Jesus Cristo, e fundamenta toda a sua lição, a sua analogia, para que a gente perceba a necessidade de criar uma sintonia com os espíritos do bem, porque se existem os do mal, existem os do bem, e que canalizemos os nossos esforços e a nossa sintonia com estes, nossos anjos da guarda, as almas benditas, aqueles que nos conhecem as nossas fragilidades também, mas sabem dos nossos potenciais. E quando canalizamos os nossos pensamentos com eles, nos libertamos daqueles espíritos que igualmente sabem das nossas fragilidades, das nossas fraquezas, e vão justamente tentar investir nesses pontos. Por isso que a gente não deve jamais criar a sintonia com eles, porque a decisão nós reforçamos. Para tragar um cigarro, para beber uma bebida alcoólica, para tomar qualquer tipo de atitude equivocada, isso só pode acontecer se a gente permitir essa influência e se tomar essa decisão. Tá certo, a gente agradece a sua pergunta aqui e você pode continuar participando do nosso programa pelo 11 99 831 8195. Esse é o nosso WhatsApp, 11 99 831 8195. Irmão João Carlos, chega aqui uma outra pergunta, agradecemos a audiência, a pessoa também preferiu não se identificar e diz o seguinte: comecei a fumar aos 19 anos, já tentei parar algumas vezes, mas nunca consegui. Esse vício pode vir de outra encarnação? Como a espiritualidade pode me ajudar a largar o cigarro? Obrigado por inclusive deixar por último essa pergunta que é tão importante e que eu tenho certeza que o seu pedido, a sua súplica, aquilo que angustia o seu coração também angustia o coração de muitas famílias, de muitas pessoas que querem definitivamente largar o cigarro, o tabaco e encontram grandes dificuldades. Mas eu fiz referência justamente à sua última pergunta sobre como os Espíritos de Deus podem lhe auxiliar a largar o cigarro, porque ainda que as nossas encarnações anteriores, elas de certa forma nos inclinam para os nossos equívocos do passado, para aquilo que a gente fez de não tão bom, assim, inclusive os vícios, né, de hábitos, de posturas e todos os demais, e muitas vezes nos incitam nessa vida a agir de igual modo, mas naturalmente a reencarnação é uma bondade de Deus para que a gente possa não mais incorrer nos erros do passado, para que a gente possa escrever uma nova história. O irmão Paiva diz que a reencarnação é o bálsamo divino para a cura do doente que a si mesmo se enferma. Então é um bálsamo de Deus, é realmente uma permissão divina para que a gente possa se ajustar, para que a gente possa se corrigir, se aperfeiçoar. É claro que a nicotina é uma das drogas, né, que mais causam dependência.
bastam apenas 20 segundos para que ela chegue no cérebro e libere ali substâncias químicas que vão dar essa sensação do relaxamento, do bem-estar. Por outro lado, também bastam apenas 20 minutos para que o nosso organismo, para que o organismo da pessoa sinta falta da nicotina, né, e de todas as substâncias químicas, e a pessoa começa a ficar ansiosa, começa a criar aquele sentimento, né, de irritação e a vontade para acender novamente o cigarro. Então o que a gente está destacando aqui que não é uma tarefa fácil mesmo, não é simples, e a gente tem acompanhado inclusive os especialistas falando sobre isso. Há vários caminhos, né? Há várias proposições, inclusive clínicos, médicos, de medicamentos orientados por médicos também, para auxiliar a pessoa a superar isso, mas nada é maior do que a própria vontade da própria pessoa de querer se superar, vencer essa etapa na sua existência. Então tenha certeza que, apesar do tempo que se passou e das muitas tentativas, mas eu quero aqui então passar a você, minha querida irmã, meu querido irmão, uma sugestão que vem do alto, já que você pergunta sobre como os espíritos podem ajudar a você a se libertar dessa questão. E eu quero destacar a edição de número 112 da revista Jesus está chegando. Essa edição ela é de dezembro de 2011, na página 60. Eu quero destacar os itens 34 e 35 da seção Voltamos, Como Vencer em Família, a palavra do amigo espiritual, irmão Bezerra de Menezes, que nos itens 34 e 35, nos subtítulos Anjos Guardiães Sempre Presentes e Fugir dos Vícios, nos reitera então essa palavra, minha querida irmã, meu querido irmão. A alegria dos Espíritos de Deus é ver os seres encarnados compreendendo que não estão sozinhos nos momentos de dificuldades. Se o Cristo mandou que todos nós orássemos o Pai Nosso, que solicitássemos o pedido aos céus. Ora, meus irmãos, se a autoridade mor ratificou o conforto maior dos céus, o que mais esperar, senão, pela força do trabalho integrado nesses ensinamentos superiores, a vitória total? Saibam que na pátria da verdade não nos descuidamos das lutas em que todos estão envolvidos no mundo, mas queremos ainda maior afinação dos seres terrestres com seus anjos da guarda. Não deixem vícios humanos atingir seus espíritos, nem suas famílias, principalmente esses vícios que são fartamente divulgados nas mídias, desde um simples cigarro, aparentemente inofensivo, às drogas, às bebidas alcoólicas. Blindem suas almas. O corpo, o vaso físico que todos receberam na encarnação presente, é instrumento de Deus emprestado, inclusive os órgãos genitais, pois procriam, interagem a energia do homem com a mulher, com a da mulher, para a evolução, a continuidade na Terra. 2 pontos de tantas lições que um amigo espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, aqui na quarta revelação, a religião divina nos deixa, que eu gostaria de enfatizar. O primeiro é reconhecer que não estamos sozinhos em todas as jornadas difíceis pelas quais passamos. O segundo, que somos acompanhados por anjos protetores, mas que possamos blindar as nossas almas, o que compreende dizer não apenas atuar no campo da prevenção para que os vícios não cheguem, inclusive o vício do tabaco, mas para que inclusive possamos nos libertar dos vícios já presentes, daqueles que enfrentam as suas lutas nesse campo de superação desse terrível vício. E um dos pontos que nos ajudam e que ajudam a todas as famílias na superação, porque aí fica a prevenção de a gente se afastar desse tipo de vício e de todos os demais, mas também para aqueles que enfrentam os desafios, as dificuldades, por já estarem vivenciando esse desafio. Vá à Igreja Ecumênica da religião do Terceiro Milênio, aliando, portanto, o tratamento, o cuidado material que você já está tendo com esse cuidado espiritual. Uma das cerimônias místicas da religião do Terceiro Milênio que muito contribui para a superação de todas as lutas, inclusive o do tabaco, e a gente tem muitos testemunhos que relatam esse auxílio direto que as pessoas receberam dos espíritos de luz na religião do Terceiro Milênio. Você vai registrar o seu pedido assim que você entra na Igreja Ecumênica da religião divina, vai fazer a sua súplica para se
libertar do tabaco. E esse pedido você vai depositar na pia sagrada, no altar sagrado da Igreja Ecumênica da Religião Divina, simbolizando as mãos de Jesus. E na hora da corrente ecumênica de preces do Templo da Boa Vontade, esses pedidos serão depositados nas mãos de Jesus, tendo por intermédio a sua querida mãe, a mãe de todos nós, Maria Santíssima. E você vai receber e vai perceber a força do alto lhe impelindo na superação daquilo que você já tem no seu coração, que é o primeiro ponto forte que você carrega com você. Eu quero me libertar. E isso é fundamental para a superação de todos os desafios. Faça essa experiência. Dê a você mesmo a chance de estar diante de Jesus e receber dele a força, o amparo e os instrumentos necessários, inclusive das amizades, das pessoas que vão também contribuir para a superação desse vício. Esteja conosco na Igreja Ecumênica da Religião do Terceiro Milênio e perceba a mudança, a transformação que a sua vida vai receber. Tá certo. Muito obrigada, irmão João Carlos de Carvalho, trazendo aí o esclarecimento em nome da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. E a você que nos acompanha pela Boa Vontade TV, pelo aplicativo Boa Vontade Play. Você que está na audiência, pode deixar suas dúvidas aqui para o 11 99 831 8195. 11 99 831 8195. Agradecemos mais uma vez a participação do irmão João Carlos de Carvalho, ministro pregador da religião do Terceiro Milênio, e a nossa saudação de paz ao seu coração. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Tenha respostas para as principais questões humanas e espirituais. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde.